Muito bem. Como o mundo está precisando de amor? Basta ver o que está acontecendo, né, nesses momentos na nossa sociedade mundial. É tanto desespero, é tanta dor, é tanto sofrimento, é tanta intolerância. Mas por quê? Porque justamente não se sabe amar. Ou se ama somente uma casta de pessoas, um povo. E isso não é o que Jesus fala. Veja que ele fala, toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Ele quer dizer toda a lei divina e tudo aquilo que os profetas trouxeram e trouxeram depois de Jesus também está contido nessa lei do amor. Porque se nós tivéssemos o verdadeiro amor desenvolvido dentro de nós não teríamos essas guerras. Nós não teríamos assassinatos, violências baratas. Nós não teríamos tanta dificuldade, tanto sofrimento físico e psicológico, porque o amor, ele conseguiria fazer com que todos nos ajudássemos. Um simples detalhe, 20% do que é desperdiçado do alimento no mundo, né, isso sem considerar aquilo que se perde no transporte, por questões da natureza, 20% do que é realmente desperdiçado mataria a fome no mundo. Não haveria fome, não haveria pessoas morrendo de fome, de sede, numa época em que nós estamos com essa tecnologia nossa tão avançada. Nunca se produziu tanto, mas nunca também se quis ganhar tanto com as questões econômicas, né? Então o amor, ele tem essa questão de fazer com que a gente ampare, que a gente distribua. Basta a gente ver, né, o amor familiar de uma mãe por um filho. Quantos pais não se sacrificaram pelos seus filhos para que eles pudessem ter alimentação, pudessem ter estudo, noites mal dormidas quando esses estavam doentes? Isso é amor. É você se dedicar, você poder se doar às outras pessoas. Agora vamos extrapolar esse amor a nível mundial. Como que seria esse nosso mundo, né? Seria uma maravilha, nós já estaríamos realmente na nova fase evolutiva que nós estamos caminhando, mas com menos dificuldade do que nós temos. Todo esse sofrimento era necessário, é muito possível que aconteceria, mas não tanto, porque nós trazemos essa dificuldade, né? O espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo, o livro Atitudes Renovadas, nos diz que o universo é a condensação do amor de Deus, e somente através do amor poderá ser sentido, enquanto pela inteligência será compreendido. Então, o universo, né? Vamos imaginar esse universo sem fim. É difícil para a gente imaginar essa questão do universo sem fim. Mas o fato é que, por enquanto, o homem não conseguiu comprovar que o universo é limitado. Muito pelo contrário, né? O telescópio com o James Hubble, que lançaram agora, mudou tudo já. Porque até o Big Bang, o famoso Big Bang, já foi questionado. Por quê? Porque ele descobriu galáxias muito mais antigas do que se imaginava o Big Bang. Então, o conhecimento vai nos fazendo compreender a grandeza divina. Não imaginando Deus como um homem, né? Aquela imagem antropomórfica, a imagem de um homem. Mas o Deus, esse ser celestial, que sempre existiu, ele é unicamente eterno. E olha a perfeição que funciona. E por que faria isso? Né? Ele podia ficar tranquilo, na boa, em vez de estar se incomodando com a gente. Em vez de estar se incomodando de construir um universo funcionando numa perfeição absoluta. Porque o universo ele funciona numa perfeição absoluta. A natureza, na Terra, se o homem não colocar a mão, ela funciona numa precisão absoluta. Então, no micro, no macrocosmos, há sempre a visão de Deus, há a mão de Deus
trabalhando para que tudo funcione. E isso nós podemos dizer que é essa condensação de amor. E o homem tem compreendido pela inteligência, pelas suas tecnologias que ele merecidamente vai desenvolvendo e que lhe é permitido também que conheça, ele vai compreendendo cada vez mais esse universo. Esse universo, o pequeno cosmos que eu falo, é na área microbiológica, do átomo, né, que nós estamos adentrando a era quântica agora, que é um tamanho assim que, como a gente não consegue imaginar o grande, a gente não consegue imaginar o pequeno, e tudo lá funciona numa perfeição absoluta. Mas o homem vai descobrindo, e cada vez ele comprova mais a grandeza divina. Cada vez ele comprova mais que só pode ser um ser de amor para fazer tudo isso. Também no livro da Joana, O Homem Integral, ela nos fala assim, que há em tudo e todos os seres a presença do amor. Em um lugar revela-se como ordem, no outro beleza e sucessivamente harmonia, renovação, progresso, vida, convocando a reflexão. O amor é o antídoto mais eficaz contra qualquer males. Então, esse amor que ele vai crescendo com o passar do tempo, ele vai fazendo com que nós modifiquemos as nossas atitudes. E ele vai nos mostrando essa beleza maravilhosa dessa vida. Né? Que benefício maior do que Deus que nos deu a vida. Não só a vida corporal, né? Porque aqui é só uma passagem, mas a vida espiritual, aquilo que nós realmente somos, que fomos criados, simples e ignorante, conforme nos fala a questão 115 do Livro dos Espíritos, mas nós somos destinados à perfeição. Esse é um destino. Nós temos o livre-arbítrio para praticamente todas as coisas que nós quisermos fazer, mas fugir dessa perfeição nós não podemos. O que nós vamos fazer é vamos trazer mais dificuldades nesse nosso processo pelas decisões erradas que muitas vezes tomamos. Então, quando a gente começa a estudar o evangelho que o Cristo nos trouxe, nós começamos a compreender a grandeza do amor e o quanto ele é importante em nossas vidas. Quantas pessoas hoje que vivem no mundo e que sentem falta do amor? E por isso tem aí problemas psicológicos, tem dificuldades de relacionamento, se atiram, né, no trabalho, nada contra o trabalho, mas se atiram de uma maneira assim que a vida só existe para trabalhar. E às vezes chegam no final da vida material, eles desencarnam, têm as decepções, estão abandonados porque simplesmente se apartaram de todas as pessoas que estavam se relacionando com eles, ou vivem amores fugidios, amores que não são amores de sentimento, são amores corporais. Quantas pessoas se perdem na drogadição, no alcoolismo, porque sente a falta desse amor dentro de si. Não completa os nossos transtornos psicológicos, eles não se sentem completos se nós não formos amados. E nós somos amados. Ah, pelo menos Deus nos ama, Jesus, sim, com toda certeza. Mas nós precisamos sentir esse amor. E muitas vezes nós nos fechamos para a questão de sermos amados. E acabamos perseguindo coisas materiais, né? A sexualidade, a drogadição, um monte de vícios para compensar essa falta de amor que nós temos em nossa vida. Então o amor ele é extremamente eficaz para todos os males desta vida e da nossa vida espiritual também. E todos nós vamos retornar para o mundo espiritual. Nesse vai e vem reencarnatório, nós estamos sempre indo e voltando com a colheita das nossas atitudes, daquilo que nós fizemos. E essas questões é justamente que vão fazer com que nós evoluamos mais rápido ou não. Quanto mais reticentes, quanto mais nós dificultarmos a implantação do amor divino dentro de nós, mais nós sofreremos
e mais tempos teremos que reencarnar nessas condições de sofrimentos, de provações, de expiações. Porque quando não temos o amor, é muito fácil para nós fazer o mal. Porque quando eu não tenho amor, normalmente eu sou muito materialista. Eu não acredito na vida após a morte, eu não acredito que a vida continua, que se eu fizer o mal aqui, que não, esse Deus aí não vai fazer nada. Ele faz, ele nos dá novas oportunidades. Só que a gente tem que tomar os remédios amargos. É necessário que nós tenhamos que passar por provas e expiações, como nós viemos passando há tanto tempo, justamente por esses nossos atos desprovidos de amor. E Jesus veio como nenhum outro demonstrar o que é realmente amar. Ele trouxe para nós a lei do amor. Na realidade, ela já estava aí através dos 10 mandamentos e através dos profetas. Mas ele veio e condensou em uma lei. Se nós pegar os 10 mandamentos e for analisar, tudo está embutido dentro da lei do amor. Por isso que Jesus fala que ele não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. Por quê? Porque ele simplesmente veio fazer com que aqueles 10 mandamentos começassem a funcionar. Porque 1500 anos depois que Moisés recebeu esses 10 mandamentos, o povo estava perdido. Então veio o próprio mestre, conforme as profecias já narravam, veio ele passar, né, esse período de 33 anos e meio, mais ou menos, no qual ele pregou 3 anos e meio, porque naquela época o homem só tinha voz perante o povo hebreu depois dos 30 anos. Então Jesus efetivamente só pregou 3 anos e meio. Mas ele foi, assim, extremamente eficaz. Por quê? Porque era um espírito extremamente evoluído. É um espírito crístico que nós chamamos. É um nível de evolução tal que ele consegue compreender a essência de Deus. Que para nós ainda isso não está nem piscando, né? Como que é essa essência divina? Jesus compreendia. Porque é só imaginar a idade de Jesus. A ciência nos mostra que a Terra ela tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos quando se formou aquela bola de fogo no espaço. Então ela tem mais, porque Jesus estava desde o projeto da Terra. Não quando ela se formou, agora você assume aí. Não, ele coordenou todo o projeto de formação da Terra. E Jesus nos fala assim, eu já era antes que o mundo fosse. Quer dizer, há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era um espírito crístico. Imagina a evolução desse ser. Como outros, não é só Jesus, esse é o que nós conhecemos. É o que coordena todo o processo da evolução da nossa Terra, do nosso orbe. Existem outros espíritos crísticos. Mas esse, então, imagina o tamanho de um ser desses. Então, ele não veio aqui para passar por provações do deserto, para aprender com os essênios. Isso são bobagens, né, que a gente ouve por não interpretar como deve ser interpretado os textos sagrados. Porque o que um espírito como Jesus teria para aprender como seres como nós? Mas ele veio para nos auxiliar. E ainda por cima, veja como é a capacidade de um ser desses, quase 2000 anos depois, ele ainda teve que enviar um outro Consolador. Porque ele sabia que mesmo depois do cristianismo ter começado, né, com a sua vinda e depois com os seus apóstolos, ele sabia que se perderia novamente. Tanto que na passagem do Consolador prometido, ele fala que enviaria outro Consolador. Então não seria ele. Que ficaria eternamente convosco. Nenhum ser corporal é eterno. Então não poderia ser um homem. E que vos ensinará tudo o que vós esqueceis.
e muito mais que eu não posso dizer. Então ele nos diz claramente que nós esqueceríamos, nós deturparíamos o seu evangelho. E ainda teria mais coisas para serem trazidas para nós. E assim teve o advento, em 1857, formalmente, uma data formal, 18 de abril de 1857, a doutrina espírita, que se encaixa exatamente como o Consolador prometido. Então, Jesus jamais deixou de demonstrar o amor que sentia por todos. Jesus jamais foi agressivo. Existem passagens, às vezes, na Bíblia, que Jesus foi agressivo com os vendilhões do templo. Abram o olho. Jesus jamais foi. E Joana de Ângeles, nesse livro O Homem Integral, ela fala bem numa linha que Jesus jamais agiu dessa maneira intempestiva. Porque ele era amor. Ele sabia compreender. Ele era firme. Ele falava as coisas que tinham que falar. Mas ele jamais faltou com a caridade e com o amor. Agora, que amor que é esse? Né? Porque a gente conhece o amor das nossas relações físicas aqui. Homem e mulher, pais e filhos, netos, parentes, amigos, né? Qualquer formas de amor. Mas ele nos fala: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Essa é uma passagem de João. E João até foi um dos... As pessoas falam, João foi o mais amado. Jesus amava a todos indistintamente. João tinha uma grande sensibilidade, apesar de também ser chamado de trovão, né? Ele aprendeu a se acalmar também. Mas como eu vos amei, eu dei um pequeno destaque ali, por quê? Por que Jesus diria como eu vos amei? Porque esse amor dele é um amor diferente. É que eu falo, os amores que nós vivenciamos aqui na Terra são amores limitados a um círculo de pessoas. Principalmente a família. Às vezes nem na família nós conseguimos fazer com que o amor predomine. Mas Jesus amava todos indistintamente. Ele não se importava com a posição econômica, com o status das pessoas. Ele fala que ele veio para os doentes. E a gente, o que eram os doentes? Eram os leprosos, eram as pessoas pobres. Quando ele fala os doentes, não é no sentido físico da questão. Ele fala os doentes no sentido espiritual, no sentido moral. E assim todos, naquela época e até hoje, somos doentes morais. E Jesus continua aí para nós. Ele ajudou todos aqueles que o procuraram. Respondeu a todas as pegadinhas dos fariseus, dos senhores da lei, sempre dando lições valiosas daquilo que ele viera a trazer. E nos recomenda que a gente ame como ele, indistintamente. Não importa a opção sexual, não importa a opção religiosa, não importa que povo seja, não importa o nível de cultura. Temos que amar a todos indistintamente de qualquer coisa. Esse era o amor que Jesus tinha. E será que nós conseguimos fazer isso? Não estaríamos na situação que acontece hoje, né? Imagina, né? Quando ele falou isso aqui, já foi o auê lá das redes sociais da época lá, né? Imagina quando ele fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Caiu a rede social. Caiu, porque foi abaixo lá. Amai os vossos inimigos. E ele ainda fala: aprendesse que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Isso aqui os caras já chegaram, deixa ser cara, o cara é louco. Da onde que eu vou amar meu inimigo?
Porque nós somos, desde o tempo dos hetitas e hepatitas e não sei o que lá, né? Aqueles povos antigos, estão em guerra. Até hoje estão em guerra. E ele vem dizer para amar os inimigos. Justamente porque esse amor, meus irmãos, é um amor essencial. O amor perdoa, o amor é benevolente, ele é indulgente. Mas que é o BIP? Benevolência, indulgência e perdão. Assim é o verdadeiro amor. Para até chegar no nível que Jesus tinha de simplesmente não julgar nenhum dos seus irmãos queridos. Essa é a essência divina. É disso que o mundo é constituído. O mundo, o universo. O universo é feito do amor divino. E é nesse amor divino que nós temos que nos deleitar. Mas é difícil por quê? Justamente pelos nossos atos egóicos. Pela nossa materialidade, né? E ele ainda alerta: digo-vos, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. A vossa justiça não for mais abundante que os escribas. Os escribas eram os escrivãos dos reis. É o significado da materialidade. E os fariseus eram os senhores donos das leis religiosas da época, né? Que representava essa religião oca. Essa religião que não nos leva a lugar nenhum, interpretada ao pé da letra, discriminatória. Esse tipo de justiça não adianta. A lei dos homens, a lei religiosa que não conduz verdadeiramente ao amor, que faz o sectarismo de classes, essa religião não nos conduz a entrar no reino do céu. O que é entrar no reino dos céus? É nós evoluirmos, nos transformarmos em espíritos puros. Porque o reino de Deus, ele está em todo lugar. Está em todo o universo, aqui na Terra, nesse salão, ali fora. Até na pirambeira ali, né, André? O reino de Deus está ali. Mas o que acontece? Nós precisamos sentir. E para isso nós precisamos evoluir ao ponto de chegar ao nível que Jesus chegou, como um espírito crístico. Joana de Ângeles também nos diz no livro Amor, Imbatível Amor, que inevitavelmente, porém, momento surge no qual há um despertamento para a emoção superior. E o amor brota, a princípio como impulso conflitivo, para depois adiantar-se de forma excelente, preenchendo os espaços emocionais e liberando as tendências nobres, enquanto dilui aquelas de natureza inferior. Inevitavelmente. Por quê? Porque nós precisamos, é um destino nosso, que nós evoluamos e desenvolvamos esse amor dentro de nós. Não há como fugir disso. Ah, mas eu sou teimoso, eu não quero saber. Uma hora você vai saber. E para isso vem justamente as situações de vida que vão fazer com que nós despertemos para essa necessidade de amar verdadeiramente. Nós estamos numa fase de transformação do mundo. Nós viemos de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações, que é o que nós temos hoje. Um planeta com dor, com sofrimento, com maldades, uma maldade assim extremamente forte, uma coisa absurda. E nós vamos para um planeta de regeneração. Hoje, o mal predomina. Nessa nova fase que está vindo, o bem vai ser predominante. Não quer dizer que o mal não vai existir, ele vai, mas de uma maneira mais tênue, de uma maneira não tão agressiva como a gente vê hoje. Aqueles que não se adequarem vibratoriamente, isto é, moralmente, ou até amorosamente, vão ser remanejados para um planeta propício. Por punição? Não. Para que possam terminar o seu processo evolutivo, para que possam ir adiante. Deus jamais pune nós ao inferno eterno de sofrimentos, muito pelo contrário.
Fosse por isso, nós já estava frito, né? Nós já estava torradinho lá. Mas não, somos espíritos milenares. Nós temos milhares e milhares de reencarnações. Saímos de um corpo físico, passamos um tempo na erraticidade, que é o mundo espiritual, voltamos para um corpo físico, vivenciamos experiências novas e retornamos, fazemos o nosso balanço, a nossa contabilidade e retornamos de novo. E esse processo vai e volta, mas nós vamos ter que evoluir. Então esse mundo que está evoluindo, apesar dos pesares do que a gente vê, é aqueles últimos momentos da raiva, da indignação das pessoas, dos revoltosos, diante das coisas que estão acontecendo. Mas esse mundo vai ser muito melhor para viver. Todos médiuns, né, grandes médiuns que se teve aí pela história da humanidade, maias, os incas, todos eles têm a previsão, né, de um futuro de ouro. Não a destruição do planeta, mas uma renovação moral. E para isso já estão reencarnando também espíritos de alto gabarito moral e também intelectual para ajudar nesse processo. Nós recebemos ajuda, mas o trabalho da nossa transformação, ela é individual, é de cada um de nós. Mas e como que nós conseguimos, então, né, fazer com que esse amor brote? Como é que a gente pode fazer com que isso passe a fazer parte da nossa vida? Aí, então, agora vem a famosa Neuquiave. Neuquiave, na realidade, é uma história ou uma história, não sei. Eu recebi há muito tempo atrás, na época não tinha WhatsApp, nada, foi por e-mail, não sei como isso chegou na minha caixa postal lá. E eu achei legal a história. Então eu vou ler, para não perder o contexto, né? Vou ler essa história, ou história, para vocês. Vamos ver se eu consigo dar uma emoção necessária aqui. Então diz o texto assim: meus avós já estavam casados há mais de 50 anos e continuavam jogando um jogo que haviam iniciado quando começaram a namorar. A regra do jogo era que um tinha que escrever a palavra Neuquiave num lugar inesperado para outro encontrar. E assim, quem a encontrasse deveria escrevê-la em outro lugar, e assim sucessivamente. Eles se revezavam, deixando Neuquiave escrita por toda a casa, e assim que um a encontrava, era sua vez escondê-la. Eles escreviam com os dedos no pote de açúcar ou de farinha, para que o próximo que fosse cozinhar a achasse. Escreviam na janela embaçada pelo sereno que dava para o pátio, onde minha avó nos dava pudim que ela fazia com tanto carinho. Neuquiave era escrito no vapor deixado no espelho depois de um banho quente, onde a palavra iria reaparecer depois do próximo banho. Não havia limites para onde Neuquiave pudesse surgir. Pedacinhos de papel com Neuquiave rabiscado apareciam grudados no volante do carro que eles dividiam. Os bilhetes eram enfiados dentro dos sapatos e deixados debaixo dos travesseiros. Era escrita com os dedos na poeira sobre as prateleiras e nas cinzas da lareira. Essa misteriosa palavra fazia parte de meus avós tanto quanto seus móveis. Levou bastante tempo para eu passar a entender e gostar completamente desse jogo que eles jogavam a todo instante. Meu ceticismo nunca me deixou acreditar em um único e verdadeiro amor que possa ser realmente puro e duradouro. Porém, eu nunca duvidei do amor entre meus avós. Este amor profundo era mais do que um jogo de diversão, era um modo de vida. Seu relacionamento era baseado em devoção e uma afeição apaixonada que nem todo mundo tem a sorte de experimentar. O vovô e a vovó ficavam de mãos dadas sempre que podiam. Roubavam beijos um do outro sempre que se batiam naquela cozinha tão pequena. Eles conseguiam terminar a frase incompleta do outro,
e todo dia resolviam juntos as palavras cruzadas do jornal. Minha avó cochichava para mim, dizendo o quanto meu avô era bonito, como ele havia se tornado um velho bonito e charmoso. Ela se gabava de dizer que sabia como pegar os namorados mais bonitos. Antes de cada refeição, eles se reverenciavam e davam graças a Deus e bênçãos aos presentes por sermos uma família maravilhosa, para continuarmos sempre unidos e com boa sorte. Mas uma nuvem escura surgiu na vida de meus avós. Minha avó tinha câncer de mama. A doença tinha aparecido 10 anos antes, mas agora, apesar de todo o tratamento, ela avançava. Como sempre, vovô estava com ela a cada momento. Ele confortava-a no quarto amarelo deles, o qual havia pintado dessa cor, para que ela ficasse sempre rodeada da luz do sol, mesmo quando não tivesse forças para sair. Com a ajuda de uma bengala e a mão firme de meu avô, eles iam à igreja toda manhã. Mas minha avó foi ficando cada vez mais fraca, até que não pôde mais sair de casa. Por algum tempo, meu avô resolveu ir à igreja sozinho, rezando a Deus para zelar por sua esposa querida. Então, o que todos nós temíamos aconteceu. Vovó partiu. Neuquiave foi escrita uma última vez em amarelo nas fitas cor-de-rosa dos buquês de flores do seu funeral. Quando os amigos começaram a ir embora, minhas tias, tios, primos e outras pessoas da família se juntaram e ficaram ao redor da vovó pela última vez. Vovô ficou bem junto do caixão e, num suspiro bem profundo, começou a cantar para ela. Através de suas lágrimas e pesar, a música surgiu como uma canção de ninar que vinha bem de dentro do seu ser. Me sentindo muito triste, nunca vou esquecer daquele momento, porque eu sabia que mesmo sem ainda poder entender completamente a profundeza daquele amor, eu tinha tido o privilégio de testemunhar a beleza sem igual que ele representava. Então, o que era Neuquiave, né? Nunca esqueça o quanto eu amo você. Nunca esqueça o quanto eu amo você. Um exercício de amor. Eles exercitaram esse amor na sua vida inteira para desenvolver esse laço de uma maneira extremamente profunda. E é o que nós temos que fazer. Nós temos que exercitar o amor em nossas vidas. Aqui é a historinha de um casal, mas e o amor entre pais e filhos, entre avós e netos, entre parentes, entre amigos, para que nós possamos fazer com que esse amor extrapole para o mundo. E nós só vamos conseguir exercitando os tipos de amores que nós conseguimos vivenciar aqui na Terra, para que daí possamos, então, mais tarde, extrapolar o amor incondicional, o amor que Jesus realmente nos amou. É esse amor que ele recomendava que nós tivéssemos. Um amor que vê o mundo inteiro como seus irmãos, vê o mundo inteiro como seus amores, e que esse amor realmente ele vai fazer com que essa mudança no nosso planeta, que se perpetua nesse momento, ele aconteça de uma maneira mais suave e mais tranquila. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, nos fala que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, vista que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações subhumanas. Repito, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as nossas aspirações e todas as revelações sobre-humanas.
Quem não quer ser amado? Verdadeiramente amado? Quem não quer ter amor na sua vida? Quem não quer realmente sentir, né, aquele calor quando se encontra naquele abraço amigo, aquele abraço apertado, carinhoso? Sente que aquela energia tão dúlcida, tão amorosa que Jesus tinha, é como se o próprio Cristo estivesse nos abraçando nesse instante. Todos nós almejamos, todos nós queremos ser amados, todos nós queremos ser felizes. Mas para isso, nós temos que lutar contra as nossas imperfeições, contra as nossas teimosias materialistas, contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, que é as grandes chagas da humanidade e que o Evangelho do Cristo combate desde sempre, e que a doutrina espírita também tem essa função da transformação moral do homem. E a gente pode falar assim, mas isso é coisa de ser superior. Não, veja que nos fala no mesmo capítulo, no item 9, o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O amor é de essência divina, mas nós fomos criados por Deus, e Ele nos deu todas as virtudes que nós precisamos. Ele nos deu em sementes, em germes dentro do nosso ser. Nós não precisamos pegar uma boa virtude e colocar para dentro de nós, ela está dentro de nós. Nós temos que trabalhar para que essa virtude emane, para que essa virtude comece a brilhar. Brilhe a vossa luz, nos disse Jesus. Por que ele falou brilhe a vossa luz? Porque essa luz está dentro de nós. Essa luz faz parte de nós, mas nós, com o passar do tempo, nós acabamos encobrindo-a, como se nós colocássemos uma coberta em cima desses sentimentos tão belos. Quantas vezes nós temos medo de demonstrar amor pelos outros? De encontrar um amigo, dar um beijo no rosto? Como se aqui, nossa, e principalmente o homem, né? Encontrar, às vezes no pai, no irmão, dar um beijo e você sente a pessoa atraída, assim, porque a gente tem vergonha. Qual é a vergonha de amar? Não é vergonha alguma, muito pelo contrário. Nós temos que fazer com que essa centelha que está lá dentro, que ela flore, e junto com ela vem todas as outras virtudes que possuímos. E a virtude, essas virtudes, elas são fundamentais, porque, conforme a questão 893 do Livro dos Espíritos, a mais meritória que assenta, a virtude é a mais meritória que assenta na mais desinteressada caridade. Então, todas essas virtudes que nós temos dentro de nós vão formar aquilo que nós chamamos de caridade. Sendo que, dentro dessa caridade, o maior sentimento é o amor. É o mais preponderante. Ninguém consegue ser caridoso sem saber amar. Então não adianta a gente começar, eu vou começar sendo caridoso, vou dar presente para um, presente para outro. Nós precisamos amar para ser verdadeiramente caridosos. Pode ser um princípio, mas nós precisamos trabalhar o amor dentro de nós, para que daí sim nós possamos desenvolver essa caridade desinteressada. E essa caridade desinteressada, justamente é que vai nos trazer a tal da salvação, que todos nós queremos ser salvos, todos nós procuramos no íntimo essa salvação, mas essa salvação está dentro de nós. Está dentro desse amor que Jesus procura já desenvolver a nós há tanto tempo, e nós estamos tão reticentes, nós estamos tão temerosos de amar. Mas o que o vizinho vai falar? O que fulano vai falar? Não tem o que falar do amor. Deixa que fale, vamos respeitar, vamos amar a todas as pessoas indistintamente. Não vamos julgá-las se estão certas ou erradas. Jesus não nos julgava, ele dava o roteiro, mas ele não julgava aos seus irmãos queridos, que ele sabia que muitas vezes não estavam indo pelo caminho certo. Mas a providência divina, os roteiros
de evolução do ser humano faz com que nós vamos recebendo novas e novas oportunidades. Não são castigos divinos, são oportunidades de progresso, são oportunidades de reparação. Mas Deus quis que pelas nossas forças nós nos aprendêssemos a amar como irmãos. Então que nós possamos raciocinar sobre isso, que nós possamos trabalhar dentro de nós esse amor que hoje talvez nós já tenhamos no nosso agrupamento familiar, mas que possamos expandir esse amor adiante e que possamos lembrar que o Cristo Jesus, Ele nos ampara, Ele nos ilumina e Ele nos ama até os dias atuais e sempre amará. E Ele está ao nosso lado nos momentos mais difíceis, nas violências mais críticas que nós tivermos em nossas vidas. Ele está lá para nos amparar. Basta que nós elevemos nossos pensamentos a Deus, que elevemos os pensamentos ao Cristo Jesus. E Ele, com toda certeza, nos dará a força necessária para que nós saibamos suplantar as dificuldades que nós criamos na nossa vida e que possamos, então, trilhar um verdadeiro e meritório caminho de paz, de amor e de luz. Que Jesus abençoe a todos e Neuqueave.